digo, é um prazer, é uma alegria estarmos na casa do Senhor. Para mim é motivo de muita paz e de muito regozijo transmitir a palavra de Deus, seja aqui no altar, ou entre os irmãos, ou entre em meio às vidas. E algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, como é que nós sabemos o nosso ministério? Eu sempre digo a elas: quando você sentir uma alegria e uma paz muito grande, e você sentir que você está no lugar a qual você foi criado para estar, você tenha certeza que ali é o teu chamado, o teu ministério. Então, para mim, é motivo de muita, mas muita alegria mesmo estar transmitindo a palavra de Deus. É o local onde eu me sinto melhor, é o local onde eu mais me sinto em paz, e por causa da graça do Senhor, o Senhor tem trazido algumas palavras de revelação, e hoje o Senhor tem um conteúdo profético para falar conosco sobre o tempo que a igreja tem vivido ultimamente. E não falo exclusivamente só do Ministério Chama, mas falo de uma igreja de Cristo, amém? Amém. E gostaria de dividir um texto a qual nós chegamos até a trabalhar um pouco. Obrigado, irmão, Deus abençoe, irmão. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Na escola bíblica, mas nós vamos trabalhar com um foco um pouquinho diferente aqui, amém? Eu gostaria de te convidar então a abrir a palavra no livro de Números, capítulo 22, amém? Números, capítulo 22, é uma direção que Deus começou a dar lá nos estudos bíblicos, e Deus tem colocado no meu coração já há algumas semanas, de que esta palavra não era só para o estudo bíblico, mas para toda a igreja, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Números 22: E partiram os filhos de Israel, e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, que era muito numeroso, e se angustiou Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá toda essa gente tudo o quanto houver ao nosso redor, como lambe o boi e a grama do campo. E Balaque, filho de Zippor, era então rei dos Moabitas. Este, portanto, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para que o chamassem, dizendo: um povo saiu do Egito, e eis que cobre toda a face da terra, e estão acampados defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa este povo, porque é forte, mais forte do que eu. Possivelmente poderei eu feri-lo e lançá-lo fora da terra, porque estou informado de que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E foram então os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com as dádivas de adivinhação em suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E eles lhes disse: repousem aqui esta noite, e eu lhes referirei as palavras, como o Senhor me falar. Assim os príncipes de Moabe ficaram com
Balaão. Amém. Vamos orar. Pai, há uma palavra profética para esta noite, Senhor. E eu sei que Tu usas, Senhor, a vida do Teu instrumento da maneira como Tu queres, Senhor. Que a Tua profecia, Senhor, alcance as vidas por meio da palavra viva que há em Ti. Pai, toma minha boca, toma o meu coração nesta hora. Realiza o Teu querer nesta hora no meio do Teu povo, Senhor. Tenha liberdade do Teu Espírito, Senhor, para sondar os corações, as mentes, e, ó Pai, renovar, transformar, libertar, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que somente a Tua presença pode nos mudar, somente a Tua presença pode, ó Pai, converter aquilo que precisa, Senhor, ser transformado em nós. Por isso, põe o Teu querer sobre meus lábios nesta hora, e que o Teu Espírito, Senhor, faça a diferença nas vidas. Toma-nos com Tua autoridade, com Tua graça e com Teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, será que alguém consegue, dos irmãos, trazer um copo para mim? Para ter um pouquinho mais de facilidade para tomar água, se possível. Alguma das meninas ou alguém que esteja na cozinha, por favor. Amados, que texto é esse? Acho que é um texto conhecido de grande parte daqueles que conhecem um pouco da Bíblia, e ele fala um pouco sobre a história de Balaão. E muito se sabe que as pessoas ouvem aquela história em que Balaão estava andando com uma jumenta a um determinado caminho, e de repente Deus para essa jumenta, e Balaão começa então a falar com a jumenta, e Deus começa a usar aquele animal para falar com a vida de Balaão. Mas nós precisamos ir um pouco mais a fundo e entender o contexto. Eu sempre falo e digo que talvez, se nós fôssemos interpretar o contexto num teatro na igreja, talvez fosse o teatro mais difícil de fazer, porque Deus operou aqui um milagre. Afinal de contas, não é todo dia que nós vemos uma mula, um jumento falando, nem um cavalo, nem um cachorro, nenhum outro animal. Mas Deus operou um milagre naquele tempo. E por que Deus faz isso? Em que contexto Deus faz isso? Nós aprendemos na escola bíblica, e eu vou dar 5 minutos de luz sobre esse aspecto, que o povo estava ali no Egito, e Deus começa a trabalhar naquele povo, e Deus direciona Moisés a levar aquele povo do Egito para a terra prometida. Acontece que nesse caminho, Números 33 diz que o povo passou em 42 cidades diferentes. E nós relatamos aos irmãos que naquele tempo, você passar por uma cidade era você estar falando simbolicamente que você estava adquirindo características daquela cidade em você. Então, se por exemplo hoje eu falasse de Sorocaba, eu, como um sorocabano, na visão daquele povo antigo, eu tinha uma característica dentro de mim: ser alguém que vive numa terra rasgada, e alguém que tem como essa característica dentro de si. Agora, Deus faz eles passarem por diversas cidades,
E em cada cidade Deus vai trabalhando um assunto, Deus vai trabalhando uma característica. Mas agora eles estão na última cidade, antes de herdar totalmente a terra prometida. E Deus fala para eles: olha, vocês vão para os campos de Moabe. Pastor, o que significa então Moabe? Desejo. Então, nós já conseguimos deduzir que Deus quer tratar dentro do coração deles o termo desejo. Deus quer tratar dentro deles anseios. Acontece que Deus então dizia o seguinte: saem da cidade X e vão para a cidade Y. E por vezes nesse decorrer de caminho eles enfrentavam alguns obstáculos. E agora a Bíblia diz que o rei dos Moabitas tem notícia de que está chegando então a caravana do povo hebreu. E esse rei então toma uma seguinte nota: olha, está chegando um povo aí conhecido como povo hebreu, e eles têm um Deus que trabalha a favor deles. E nós tomamos notas que são 40 anos que eles caminham no deserto, e que eles enfrentam todo tipo de obstáculos, mas eles acabam vencendo todos. Não há quem possa contra eles. E Balaque, deixa eu te contar mais uma. Esse povo enfrentou há pouco tempo os amorreus, aquele povo forte, aquele povo poderoso. Mas esses israelitas venceram os amorreus. E Balaque então toma nota de que havia um homem de nome Balaão, a qual a Bíblia vai relatar. E quando nós então vamos descobrir um pouco da história de Balaão, eu vou descobrir que Balaão era filho de Beor. E pastor, o que isso me define? Quando nós pegamos o auxílio de um livro judaico chamado Talmud, ele diz que Beor era um profeta, assim como Balaão era um profeta. E ele cita na época que existiam 7 grandes profetas nas nações, ou seja, no meio do povo de Deus existiam profetas que falavam para eles, mas nas nações existiam profetas que falavam nas nações, entre os povos. E entre eles Beor, pai de Balaão. E agora Balaão. E por que nós dizemos isso? Eu estou falando então, não é de qualquer homem, porque muitas vezes nós aprendemos e entendemos que Balaão era qualquer pessoa lá que pegaram e disseram assim para ele: olha, vá lá falar umas palavras contrárias contra o povo de Deus. Não, ele era profeta de casa de profeta. Ele era profeta que vinha de unções de geração de profetas, a tal ponto, para confirmar aquilo que eu estou falando, que olha o que diz aqui: porque estou informado. Quem está informado, pastor? Balaque, rei dos Moabitas. Porque estou informado de quem a tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Do que ele está falando? Está falando da bênção que Deus deu a Abraão.
descoberta que a família de Balaão vinha da casa de Esaú, ou seja, tinha todo o conhecimento da história de Abraão, tinha todo o conhecimento do que Deus prometeu a Abraão, e eles sabiam que uma palavra profética trazia um peso de autoridade carregado ali. E mais interessante ainda, que Balaque, que significa o devastador, o saqueador, agora fala: espera aí, eu estou diante de um povo que não é perito em armas simplesmente, mas um povo que carrega uma autoridade espiritual. Então ele diz o seguinte: olha, nós vamos ter que fazer uma luta diferente. Eu sou conhecido como Balaque, o devastador, o destruidor. Eu sou conhecido como o rei dos Moabitas, o rei que conquista, o rei que atropela, o rei que derruba, destrói quem passar no caminho. Tanto que Moabe significava desejos, ou seja, o rei Balaque carregava dentro dele uma visão de o destruidor, mas também uma visão daqueles que detinha os desejos em suas mãos. Qual é o teu desejo? Balaque teoricamente poderia atendê-los. Então Balaque chama Balaão, porque tem nota sobre a vida de Balaão, e diz: Balaão, vem cá. Ele manda os anciãos falarem a Balaão. E diz: Balaão, está vindo um povo aí, e eu tomei nota que eles têm conquistado tudo. E sabe de uma coisa, se eles chegarem aqui, eles conquistam de uma tal forma que me lembram o boi quando lambe a grama, que vai varrendo toda a grama. Mas Balaão, eu quero fazer uma luta um pouco mais específica. Eu quero fazer essa luta no plano espiritual. Veja, ele não disse que pegou aqueles homens e falou: olha, vou preparar vocês para uma guerra física. Olha, veja aí quantos escudos nós temos, veja aí quantas lanças nós temos. Não. Ele diz: chama Balaão. E Balaão, nós vamos dar um preço para você. Nós vamos te dar um valor para que você profetize contra o povo de Israel. Por quê? Porque ele era rei dos Moabitas, o rei dos desejos, o rei que era craque em descobrir os corações e saber o que move dentro dos corações. E eu não sei como, mas a Bíblia relata que de alguma forma ele chama Balaão, e certamente chamou Balaão porque sabia que o coração de Balaão se movia por bens. Agora, olha que interessante. E veio Deus a Balaão e lhes disse: que varões são esses que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Então disse Deus a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe meu povo. Agora nós vamos descobrir mais à frente que Balaão vai conversar então com Balaque, e ele diz a seguinte frase: olha, eu não posso. Entenda, ele não diz eu não quero, eu tomei uma decisão de não falar contra o povo de Israel. Olha, eu espiritualmente entendo que não devo fazer isso. Não, ele diz eu não posso. Por quê? Porque ele foi consultar a Deus, e Deus falou: não faça isso, porque esse povo é um povo abençoado.
Mas o coração dele dizia: eu não posso. Ou seja, me atrai a oferta que me foi feita, ela me seduz. E por que ela me seduz? Porque nós estamos falando do rei de Moabe, nós estamos falando daquele que era perito em conhecer os desejos. E pastor, aonde nós vamos chegar? O que isso tem relação com os nossos dias? Entenda, quem é aquele que é o rei dos desejos? O inimigo de Israel, o inimigo das nossas almas, Satanás. E curiosamente, Satanás recebe o mesmo significado do nome Balaque, o destruidor, o devastador. Acha coincidência? Então Deus está falando sobre uma última batalha para poder pisar na terra prometida. Deus está falando de um povo, Deus está falando de uma igreja que foi passada por processos, e que foi moída, e que foi trabalhada, e durante anos está sendo preparada. Para quê, pastor? Para o tempo que está vindo agora, de um avivamento que começa em nós. Só que é interessante que Deus diz: olha, ainda falta uma prova que eu vou permitir que meus filhos passem. Serão colocados no campo de Moabe, nos campos de desejo. E Satanás agora vai tentar trabalhar contra aquele povo, porque vai ser uma luta do desejo de Deus para com aqueles homens, e uma luta do desejo do rei de Moabe contra aqueles homens. É interessante como um profeta recebe uma palavra dizendo, como diz na nossa Bíblia aqui: olha, toma o dinheiro para o encantamento. É interessante como a Bíblia relata que o mesmo homem pode ser usado por Deus profeticamente, ou o mesmo homem pode ter a sua boca usada pelo inimigo para trazer encantos. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Pastor, prova para mim na Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus, estando lá com os discípulos, pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro automaticamente se pronuncia, falando que ele é Cristo, Deus vive, faz todos os elogios e todas as colocações que só alguém pelo Espírito poderia falar. Mas pouco tempo depois, Jesus começa a relatar como ele ia morrer, e dá a entender que ele ia ter uma morte ali complicada, de sacrifício. E Pedro resolve se manifestar novamente, como querendo poupar Jesus da morte. Não, mestre, talvez numa linguagem de hoje: não, mestre, fica tranquilo, nós vamos arranjar um meio de não passar por isso. Não, mestre, fique em paz, vamos ver o que a gente pode fazer. Não diga isso. Vem Jesus e repreende e expulsa Satanás. Agora eu pergunto, como um homem que de repente fala pelo Senhor, pelo Espírito, se não vigia, se não se dá conta, vai falar agora na carne, ou pior ainda, influenciado por uma ação maligna? E diante de tão pouco tempo, o que Deus está dizendo aí? Que nós somos humanos. E como humanos, nós fazemos uma escolha todos os dias, porque o nosso coração é cheio de desejos, o nosso coração é cheio de anseios, mas a palavra de Deus diz que eles vão ser deparados exatamente com o rei dos desejos. Mas esse rei dos desejos também carregava dentro dele uma característica: o
devastador, o destruidor. A que preço desejos seriam alcançados? Eu fico imaginando Jesus quando ouve Pedro, e Pedro talvez tentando criar uma situação ali favorável, entre aspas, para Jesus. Talvez o coração humano de Jesus pudesse pensar: olha, Pedro, dá essa força para mim. Era porque Jesus era aquele mesmo que foi lá orar a Deus e dizer a Deus: se possível me livre desse cálice. Mas por que Jesus então olha para palavras como essas que parecem tão belas, que parecem palavras de auxílio do seu amigo Pedro, e repreende essas palavras? Porque nós vamos descobrir que nem todas as palavras bonitas trazem unção, nem todas as palavras que parecem que nos agradam vão trazer bênção em nossa vida. Mas o nosso coração humano gosta de palavra que nos agrade. O nosso coração humano gosta de pessoas que nos elogiem, de pessoas que nos digam coisas gostosas de ouvir. E veja bem, amado, nós não temos nada contra isso, tudo isso é bom. Mas se for no tempo do Senhor e da maneira do Senhor, porque por vezes o Senhor vai trazer palavras firmes, palavras de correção, palavras de mudança. Mas como vamos trabalhar isso na nossa vida? Quando a todos os dias nos são oferecidos desejos, anseios, propostas. O mais diferente de tudo aqui é você se imaginar talvez como um líder, se não um líder, uma ovelha, e falar: como assim? É um profeta. É um profeta criado na casa de profeta. Como que a Bíblia diz que pode haver encantamento na boca dele? E o negócio é tão sério que Deus intervém no caminho e manda um anjo parar a mula. E a mula trava, e Balaão começa a bater na mula, e a mula trava por quê? Porque ela avista um anjo, mas Balaão não está vendo o anjo, ele está sob o encantamento, e a mula se desvia, e de repente trava de novo, e ele bate, e a mula se desvia, e de repente trava de novo pela terceira vez, até que Deus diz: agora não. Agora abre a visão de Balaão. E Balaão vê o anjo. Abre a boca da mula. E a mula fala com Balaão. E o mais doido, que eu fico pensando na minha vida, e se eu estou andando num cavalo, num jegue ou num jumento, sei lá o que, e dá desse bicho falar comigo, rapaz, eu me converto. Se eu não tivesse convertido, eu convertia, aceitava Jesus, pedia misericórdia. Deus, não me leva agora. Como assim? Um burro, um jumento falar comigo? Mas você pensa que aconteceu isso? A Bíblia diz que ele começa a discutir com a jumenta: oh, eu queria que você andasse, o que você está fazendo comigo? Está me envergonhando? Trata de andar. Aí a mula diz: olha, eu não tenho te servido há todo esse tempo, eu não tenho feito aquilo que você espera todo esse tempo. E Deus abre a visão, e o anjo aparece. E sabe o que o anjo dá a entender para ele? Sabe de uma coisa? Eu estava pronto para tirar a sua vida. Graças a mula ter parado, você não morreu. Pastor, uma mula estava com mais entendimento espiritual que Balaão? Uma mula estava sendo mais usada por Deus do que um profeta? Por que, pastor? Como é que pode isso? Porque ele estava sobre encantamento. E aí que é a noção da palavra e da seriedade da palavra de hoje. Balaque não se propôs em nenhum momento a dizer: vamos batalhar,
fisicamente. Ele só quer batalhar na esfera espiritual. E quando Deus não permite que Balaão chegue, Ele manda então novas propostas para Balaão. Balaão, vem cá, eu quero te honrar ainda mais, eu quero te dar mais coisas, eu quero fazer mais por você. E Deus manda um recado de novo: não, só fala o que eu mandar. E daí ele vai lá para Balaque e diz: Balaque, é o seguinte, Deus não deixa fazer. Daí Balaque diz: eu já sei o que é. O problema não é o que você vai falar, o problema é onde você está. Então vamos mudar de lugar, vamos num lugar XYZ lá. E Deus diz: não vai falar, não vai falar contra o meu povo, contra os meus ungidos. Daí ele fala: não, eu já sei, é o tipo de sacrifício. Vamos pegar cordeiros, vamos pegar carneiros, agora seremos atendidos. Veja, Balaque é o devastador, mas ele conhecia a regra. Veja que ele quer oferecer cordeiros, carneiros. E se você vê em número de 7, que biblicamente é o número da perfeição, porque ele conhecia como funcionava. Satanás um dia já esteve no céu, já foi um querubim da guarda. Ele conhece como funciona o jogo, ele conhece como funciona a estrutura, mas ele conhece principalmente como é o meu coração e o seu coração, como era o coração de Adão. E o mais interessante é que eu estou falando de Balaão. E Balaão vem de quem, pastor, que o senhor falou mesmo? De Esaú. E o povo de Esaú era conhecido como o povo de Edom. E sabe o que significa Edom? A mesma coisa que Adão. Sabe do que Deus está falando? De batalhas espirituais, mas de pessoas que insistem em ter um coração humano, que insistem em querer bater e batalhar espiritualmente com o coração humano. Mas o nosso coração humano prevalece desejos, o nosso coração humano prevalece anseios pessoais. Deus, eu vou lá naquela igreja, hein? Mas se o Senhor não falar comigo, é a última vez que eu piso lá. Deus, eu quero ir naquela igreja, mas eu quero que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha ore por mim. E começamos a colocar regras, colocamos a colocar métodos para Deus. E às vezes o inimigo percebe dessas coisas, porque às vezes falamos audivelmente, ou seja, o inimigo não consegue ler nossos pensamentos, mas se verbalizamos, ele pega aquela palavra e diz: olha, eu já sei como agradar, já sei como lançar desejos, já sei como encantar. Nós entramos como se estivesse numa Disney espiritual e começamos a ver castelos que não são castelos, começamos a imaginar coisas que não são. E nós temos trabalhado nos estudos bíblicos o que é ser um homem de Deus, o que é ser uma vida vitoriosa em Deus. E nós temos nos surpreendido porque quando nós vemos os personagens bíblicos, nós não vemos que esses homens fizeram grandes coisas aos olhares humanos, mas eles serviram. Como dizer que uma vida vitoriosa como Jesus, e dizer que um dos atos dele foi lavar pés? Como dizer que José era um homem vitorioso, e dizer que ele esteve em prisões, que ele foi escravo? Porque o coração do homem muitas vezes deseja coisas humanas. Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo.
E sabe, às vezes, nos parece até bem intencionados, como Pedro, talvez até tivesse bem intencionado. Jesus, fica tranquilo, nós somos, amigão do peito, eu vou te ajudar nessa. Mas ele não sabia que espiritualmente Jesus precisava cumprir aquele plano. E quando não entendemos o chamado, quando não entendemos a palavra profética, tudo que pode sair de nós é encantamento. Quando um pastor, quando um líder vai pregar, se ele estiver no Espírito, ele verbaliza a profecia. Mas é duro dizer que há pastores das nações brasileiras e em outras tantas nações que não tem mais verbalizado profecia, tem verbalizado encantamentos. Mas o que houve? Houve que no meio do caminho encontraram Balaque. Houve que no meio do caminho encontraram o rei dos desejos, que disse para eles: olhe, comece a mudar a sua pregação, comece a falar sobre um evangelho fácil, comece a falar que o sujeito é filho do rei, e como filho de rei, ele tem todas as posses dessa terra, ele tem todos os carros, todos os aviões. Comece a pregar isso e vai dar certo. E a igreja vai lutando, vai lutando, vai lutando, vai lutando. Mas são pessoas encantadas, como que vivendo uma Disney espiritual. Pessoas que não fazem diferença nas suas famílias, pessoas que não fazem diferença no meio dos seus amigos, do seu trabalho, em lugar nenhum. Mas pastor, pode ser que essa pessoa seja legal? Pode. Mas a realidade é que não basta ser legal para ser usado por Deus. Não basta ter uma conversa bonita para ser usada por Deus. Não basta ser uma pessoa que de bons princípios. Olha, pastor, eu sempre penso coisas boas, eu sempre desejo coisas boas. A questão é o quanto de profético, o quanto de encantador há das nossas palavras. Um louvor que começa a adorar, seja onde estiver, na sua casa, ou no trabalho, ou no altar, ele pode ser um louvor profético, mas se não estiver centrado em Deus, ele é um louvor encantador. Como é que funciona isso, pastor? Todo mundo vai chegar e vai dizer: nossa, fera. Mas qual é a mudança de vida? Um profeta pode profetizar uma profecia ou um encantamento. Se ele profetizar um encantamento, você sai de lá falando tudo de bom desse camarada. Oh, que profeta bênção, rapaz, só falou coisa boa de mim. Mas se ele falou algo só para te agradar, que não veio do Espírito, ele apenas lançou um encantamento. E Balaque era tão ousado que ele chegava diante do profeta e dizia: qual é o seu preço? Qual é o seu desejo, Balaão? Qual é a honra que você quer? Eu posso te honrar. Eu tenho todas as coisas. Jesus no pináculo, Satanás vai a ele e diz: todo esse mundo é meu, basta que você me adore, e eu posso dar todo ele a você. Agradável essa proposta? Agradável imaginar que talvez Satanás virou para Jesus e disse: olha, sabe de uma coisa? Você quer virar rei? Eu te faço rei. Você quer virar um imperador? Eu te faço um imperador. Você quer virar um cara reconhecido? Eu te faço um cara reconhecido. Mas Jesus não cai na conversa, porque ele andava 100% alinhado com o Espírito. Qual tem sido a minha oração? Qual tem sido a tua oração? O que tem motivado o meu coração e o teu coração? O que te faz subir no altar e louvar ou pregar? Ou o que te faz estar aí embaixo e orar por alguém, interceder por alguém? O que move o meu coração e o teu coração?
e o quanto disso está ligado ao trono. Pastor, olha, ultimamente eu ando meio afastado de Deus. Então eu te digo, volta urgentemente, porque senão Balaque passa no meio do caminho e começa a te lançar propostas que parecem boas, que vão te trazer benefícios humanos, que vão permitir que você não precise de nenhum tipo de compromisso, mas apenas ir lá e lançar palavras de encantamento contra o povo de Deus. Pastor, existe esse evangelho falso? Ou se existe? Pastor, existe um evangelho que as pessoas pregam que se o irmão for em tal lugar, se fizer tal campanha, vai ter poder, que vai girar, que vai soltar fogo? Existe. Mas não existe poder e autoridade genuínos sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração, sem uma vida de entrega. Pastor, eu quero o poder de Deus. Eu chego lá diante da minha casa e falo, Deus, derrama poder. E Deus diz, olha, não quero te abençoar, mas o que move o seu coração? Para que você quer poder? Eu quero poder para convencer. Deus diz, não, isso não é poder. Isso não é profecia, isso é encantamento. Eu quero poder para ser amado pelas pessoas, ser reconhecido pelas pessoas. Isso não é profecia, isso é encantamento. Ai, Deus, me ajuda a tocar 10 instrumentos, me ajuda a ser o cara mais fera do violão, da guitarra, do baixo, do teclado. Deus, me ajuda, para quê? Porque eu quero ser reconhecido como o grande ministro de louvor. Isso não é profecia, isso é encantamento. Melhor, uma pessoa que às vezes faz um dedilhado lá, mas está diante da bênção do Senhor, gerando uma palavra profética, gerando uma adoração profética, do que alguém que tenha muitos talentos humanos, mas esteja vivendo diante de encantamentos e gerando encantamento nas nações. E o inimigo é tão sujo que ele insiste. Balaão, vem cá. Eu quero, olha o versículo 17, porque sem dúvida, te honrarei muito, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, e amaldiçoa esse povo. Às vezes nós ouvimos no mundo que diz, todos têm um preço. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser comprados por nenhum preço humano. E somente o sangue de Jesus pode nos comprar. Mas infelizmente nem todos os crentes entendem isso. Nem todos os servos de Deus entendem essa palavra. E às vezes se vendem. Deus, eu te sirvo, mas não mexa naquela área da minha vida. Você está sob encantamento. Deus, eu te sirvo, mas o Senhor sabe que eu preciso de 2 necessidades, X e Y. Se o Senhor tocar numa delas, eu não te sirvo mais. Encantamento. Se o Senhor não me der isso, eu não vou poder fazer, Deus. Encantamento. Mas pastor, isso acontece dentro da igreja? De montão. Mas Deus tem falado de um tempo, de uma igreja liberta, de uma igreja que não é cativa, de uma igreja que as pessoas dizem, Deus, aonde o Senhor me quer? Aonde Deus queria José? Nós falamos hoje de manhã e dissemos que muitas igrejas pregam José como filho querido do papai, com a túnica atalada e muitas coisas, oh que gostoso, e prega José como governador, oh sou governador do Egito, que bênção. O problema é que nem todos se atrevem a pregar o meio do percurso de José, as prisões, a cisterna vazia,
E a coisa mais doida é que nós muitas vezes dizemos: olha, sabe por que ele estava numa cisterna? Porque aqueles irmãos lá, de mau caráter que eram, jogaram ele na cisterna. Sabe de uma coisa? Ele estava na prisão porque aqueles irmãos não amavam ele, eram os invejosos. Mas José dá uma resposta que para mim é a melhor resposta quando encontra seus irmãos. Seus irmãos certamente com a perna balançando, falando: agora estamos fritos, porque esse camarada que nós lançamos na cisterna, que nós vendemos no Egito, agora é governador do Egito, e ele tem o poder de nos matar ou nos dar vida. Ele chama os irmãos: olha, não temam, porque aprove ao Senhor tudo isso para que eu pudesse estar aqui hoje. É muito doido, né? Imaginar que Deus vai permitir que eu e você possamos passar por cisterna. É muito doido imaginar que Deus permite que alguns homens seus passem por prisões. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus, quando está 100% no Senhor, quando está pleno no Senhor, não existem prisões que possam aprisioná-los. Paulo era livre dentro da cadeia, os apóstolos eram livres dentro das prisões, José era livre dentro das prisões. Mas tem um monte de pessoas que vivem teoricamente livre, que pegam o seu ônibus, pegam o seu carro, pegam o seu avião, mas estão em cadeias espirituais aonde quer que pisem. Então, qual as verdadeiras prisões? Qual as verdadeiras dores? Porque muitas vezes dizemos: Deus, olha, eu tenho uma estratégia aqui para o Senhor fazer na minha igreja, para o Senhor fazer na minha vida, para o Senhor fazer no meio da minha família. A estratégia, Senhor, é essa. Deixa eu te contar. Pode parecer muito boa aos olhos humanos, pode parecer com muitas boas intenções, mas a pergunta é: vem do Senhor? Porque se não vier, é encantamento. E a pergunta é: você quer encantamento sobre a tua igreja, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa? E você quer imaginar que você foi aquele profeta que gerou esse encantamento? Qual a dificuldade que nós temos nesta geração de ouvir palavras de direção? Qual a dificuldade de nós ouvirmos que a nossa vida pode passar por desafios, mas que esses desafios não representam a nossa verdade, porque Deus representa a nossa verdade, independente se estamos numa prisão física ou numa cisterna física, porque a nossa verdade está dentro de nós. Mas é aquela luta, porque às vezes estamos quase decidindo pelo Senhor, quase optando pela presença do Senhor, mas de repente vem esse versículo aqui, vem o devastador, vem Satanás e diz assim: sopra no ouvidinho, porque sem dúvida te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Vem pois agora e amaldiçoa esse povo. Vem pois agora e abre mão do que Deus deu para você. Você não foi feito para ter dor de cabeça. Você não foi feito para passar por essas provas. Vem pois agora e me segue. Você é filho de Deus. Você precisa ter uma casa de 1000 metros quadrados, com uma piscina, com sol, com 10 quartos na casa, 7 banheiros. Vem que eu posso te dar tudo isso. O que você quer? Você gosta de Porsche? Você gosta de, sei lá, de Lamborghini, de Ferrari? Vem que eu te dou. Mas o quanto disso é verdade, um encantamento? O quanto uma igreja lotada é verdade, um encantamento? E amado, entenda, eu não tenho nada contra a igreja lotada. Que essa igreja cresça,
eu estiver aqui em cima falando encantamento, por favor, Deus, me coloque sentado, porque eu prefiro estar sentado do que gerando encantamento nas pessoas. Chega de um evangelho de encantamento, chega de profetas que se vendem por preços. Eu não vou mais na igreja, porque desde quando eu aceitei Jesus, a minha vida ficou complicada, só dá problema, só dá complicação. Eu não vou mais. Encantamento. A pessoa diz da vida do mundo como se a vida do mundo tivesse sido 1000 maravilhas, e não foi. Só que diante do encantamento parece que foi. A vida do mundo era uma beleza. Eu saía nas noitadas, nas baladas, e eu arrasava, e eu era o cara. Encantamento. Nossa, olha, eu chegava num dia lá, nossa, eu era o rei das gatinhas, ficava com 10. Encantamento. É a moça que diz, porque eu namorava o cara mais bonito da faculdade. Encantamento. Olha como eu sou inteligente, olha quantos livros na minha prateleira. Se aquilo não for verdade em você, é encantamento. Olha como eu sou querido. Se aquilo não for verdade em você, é encantamento. Por melhor que possa parecer. E infelizmente o mundo gosta de ser encantado. O mundo gosta de encantamentos. O mundo gosta da Cinderela. O mundo gosta de acreditar que para tirar uma Branca de Neve, sei lá como é que chama lá, da morte, basta dar um beijinho. É tudo encantamento. O que nós temos vivido como igreja? O que eu e você temos vivido como evangelho? Tem pessoas que passam 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro das igrejas, encantado, esperando o príncipe que vai achar o sapatinho perdido. Encantamento. Deus, me dá um marido, mas um marido de muitas posses, hein? Porque eu passei muito aperto quando era pessoa simples, e agora está na hora de viver o evangelho do rei. Quero minha prateleira com 500 sapatos, 500 cachecóis, tantas outras coisas, 800 bolsas. Encantamento. Você pode ter 800 bolsas, na realidade você só vai conseguir usar uma por dia. Ou será que a gente vai pendurar 800 bolsas no pescoço e sair chacoalhando 800 bolsas? Encantamento. O mais difícil é a gente entender que nós, se não vigiarmos, podemos ser encantados. Pastor, você pode ser encantado? Se eu não vigiar, eu posso. Ou você acha que como ser humano a gente também não tem anseios? Ou você acha que como ser humano a gente não tem expectativa? Eu era um cara extremamente racional. Eu gostava de tudo no papel, tudo esquematizado. E esse talvez seja um desafio muitas vezes de quem ensina, de quem dá aula, porque muitas vezes ele gosta do conhecimento, vai indo. Mas eu me percebi em algumas oportunidades que eu estava querendo dar aula para Deus. Veja, Deus, como é que o Senhor vai fazer? A melhor proposta é essa. Deus falou, sai encantamento. Oh Deus, mas a ideia era boa, mas era sua. Eu não falei que ia fazer assim, mas eu achava, Deus. Não, você achava o que você queria. Mas Deus, alguém falou, mas não fui eu que falei. Deus, eu achei que era no tempo X, e foi no tempo Y. Eu era tão racional que eu planejei minha vida até o final dela. Que eu ia estudar, quantos anos eu ia casar, quantos filhos eu ia ter, qual
profissão eu ia trabalhar? Deus fez totalmente diferente. Vou casar logo cedo. Era a minha meta. Casei com 43 anos. Aí, pastor, estava sonhando em casar com 22. Eu estou falando que você vai casar com 43 também, tá bom? Fique em paz. Imaginava que Deus ia fazer. Na minha mente eu falei, você é aviador. Não fui aviador. Porque o rito exigia que para ser aviador você não podia ser míope. Daí Deus pôs miopia no meu olho. Aí você médico. Não fui. Fiquei por 0,25 de entrar na medicina. E aí? O que é que eu falo? Não, agora eu vou prestar esse concurso. Vários deles passei, e daí ficava na lista de espera. Daí vamos supor, eu estava lá em 12º, chamava 11º. Eu falava, o próximo sou eu. Acabava o prazo do concurso e não me chamava. E aí? Uma vida vitoriosa ou uma vida de derrota? Como é que você vê, seu pastor, contando essa história? Talvez se eu falasse sobre encantamentos, eu ia dizer uma vida de derrota. Não aconteceu nada do jeito que eu imaginei. Nasci já tendo uma septicemia, infecção generalizada adquirida no hospital. Falaram, olha, não vai resistir, não vai durar, essa mãe coitada vai perder o neném em pouco tempo. Meus glóbulos brancos estouraram a ponto de acharem que era leucemia que estava em mim. Fiz aplicações de injeção em volta do joelho. Eu era bebê, colocaram talas no meu braço para segurar meu braço. Aplicaram injeções no braço, em volta do umbigo, em volta do joelho, na perna, na barriga. Já comecei com todas as injeções possíveis no corpo. Comecei bem. Mas hoje eu digo que os médicos um dia entraram no hospital comigo. Eu já estava na cor escurecida da morte, já com aqueles cinza, tons de preto, sem respiração. E a junta médica de 12 médicos se uniu junto com as enfermeiras. Está entrando um bebê morto aqui dentro. Mas Deus disse para minha avó, que era uma profeta do Senhor, não chore mais um dia, porque esse neném, eu tenho uma obra. Aleluia! Então, pode for o que for, amado. Não casei no tempo que imaginava, não tive os filhos que eu tive, eu não sei o que. Sabe de uma coisa? Eu estou no lucro. Porque eu era para ter morrido com poucos dias de vida. Mas durante muito tempo na minha caminhada, com esse meu jeito racional, eu imaginei e fiz planos. Vou fazer engenharia genética. Eu gosto de genética, vou fazer engenharia genética. Deus me frustrou. Vou fazer tal coisa. Deus me frustrou. Sabe por quê? Porque Ele falou, você quer me servir? Você quer ter um coração meu? Então decida que eu tenho que ser Senhor da sua vida. E como Senhor, eu vou chegar em Balaão e vou dizer, Balaão, não faça. Não vá por esse caminho. Não profetize contra meu povo. Não se venda por uma profissão. Não se venda por um desejo. Não se venda por roupas. Não se venda por dinheiro. Não se venda por casas. Não se venda por nada. Porque o teu preço não teve homem que comprasse. Então por que muitos estão demorando para se decidir? Porque muitos não romperam. Porque ainda desejam encantamentos. Mas quando o meu sonho é entrar lá na Disney e passear naqueles parques, e por favor, não estou falando aqui contra parques, amém? Mas tem pessoas que espiritualmente elas parecem viver um encantamento de, olha, eu quero viver o sonho da Cinderela. Se Deus quisesse Cinderelas, Ele já tinha feito Cinderelas há muito tempo. Ele fez mulheres e homens.
Ele não fez príncipes, Ele fez mulheres e homens. Basta que você seja um homem. O maior homem que passou sobre a terra, nascido de mulher e homem, segundo Jesus, foi João Batista. E sabe como a Bíblia o relata? A voz que clama no deserto. O homem no deserto. Você imagina esse cara no deserto? Você acha que ele tinha toda hora para tomar banho? Ainda ficava com uma roupa de pele que certamente curtida, não devia ter um cheiro muito bom. Comia gafanhoto e mel para dar um toquinho adocicado no gafanhoto. E aí foi vencedor ou não foi? Mas ele não foi encantado. Em nenhum momento ele falou assim: sabe quem eu sou? Eu sou parente de Jesus, meu camarada. Eu sou parente daquele que o anjo apareceu lá e disse que ia ser o Salvador. Sabe de uma coisa? E tem mais, hein? O anjo apareceu lá em casa também e falou que eu ia ser o precursor dele, hein? Olha que majestade. Então, vivia lá no deserto, tranquilão, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Mas foi feliz ou não foi, pastor? Claro que foi. Claro que foi. José foi feliz ou não foi? Claro que foi. Porque a alegria dele não estava nas coisas do mundo, estava naquele que habitava nele. Sabe por que a gente sente tanta dor? Sabe por que a gente se despedaça tanto? Sabe por que a gente entra em tantas crises? Porque de fato a gente deseja a vida de encantamento. E nos dói quando os nossos encantamentos não são realizados. E às vezes ficamos inconscientemente clamando para que apareça um Balaque e fale: viu, fica tranquilo, eu vou te dar o que você quiser, peça que eu vou te dar. Ah, pastor, o meu sonho é que tenha aquele Rio Rico que me deixe uma herança para nunca mais trabalhar. Aí você feliz quando conseguir aquele namorado, aquele garoto bonitão lá da igreja. Encantamento. Se você não é feliz sozinha, não vai ser por causa de ter ou não um namorado. Ah, se eu tiver uma namorada, agora eu vou ser feliz. Não vai ser, você tem que ser feliz, você e Jesus. Porque se você for feliz, você e Jesus, você vai conseguir fazer o seu cônjuge feliz. Porque senão você vai se enganar. Ah, pastor, eu gosto de informática. Você vai comprar um computador da última geração, daí vamos lançar um novo. Já passou a alegria, agora eu não tenho novo, eu preciso de novo. Você vai comprar um iPhone 7, 8, 9, 10, 12, 2.500. Vai passar a vida comprando iPhone. Vai ter uma prateleira cheia de iPhone. Mas a alegria é momentânea. Vida de encantamento. O que é uma vida completa para você? O que é uma vida completa para mim? Eu peço a Deus que a nossa igreja viva uma vida de verdade. Eu peço a Deus que cada membro seja ovelha, o nome que você queira dar, presbítero, líder de louvor, ministro de louvor, profeta, revelador, seja o nome que você queira dar, pastor, viva uma vida de verdade. Aleluia. Um evangelho de verdade. Agora estamos preparados? Queremos? E aí? Está disposto a encarar? Pastor, eu sinto de Deus que eu vou ser um missionário. Amém. Se Deus realmente falou com você, aonde? Pastor, eu estou imaginando aqui uma Itália, uma Espanha, uma França. Daí Deus chega assim e diz: filhão, você vai para Guiné, para Etiópia. E aí, você continua alegre?
continua em paz. Ou o encantamento se perde, ou a vida de missionário era encantamento. Pastor, eu quero ser um evangelista nas nações. Está disposto a entrar em avião, sair de avião, toda hora, às vezes dar um oi para sua esposa, para os seus filhos, e já sair de novo? Está disposto? Está disposto a largar escolhas humanas para viver o que Deus tem para você? Eu vou com meu esposo para onde for, verdade? Eu vou com a minha esposa para onde for, verdade? Ou encantamento? Para os meus filhos eu faço qualquer coisa, verdade? Ou queremos encantamentos para os filhos? Eu não vou fazer aquela missão. Por quê? Uma vez conversando com uma determinada pessoa que não é daqui, é porque eu ia ter que abrir mão de muitas coisas. E hoje o meu filho, ele está lá numa determinada escola conceituada, que é a grande escola da cidade. E se nós abrirmos mãos, imagina só, eu vou ter que tirar meu filho da grande escola conceituada. Encantamento. Mas pastor, a gente não quer o melhor, a gente quer o melhor. Mas será que o melhor é o melhor que a gente imagina? Ou será que às vezes a gente está pensando que é o melhor e é encantamento na nossa boca, é encantamento dentro do nosso coração? O melhor para mim era que eu fosse um aviador. Mas será que no primeiro avião que eu levantasse voo, ele não desceria e não explodiria? E adeus evangelho? Não sei. Será que como médico eu serviria mais a Deus que como um pastor? Será? Ou será que ainda vivemos em encantamento que pastor é o cara que não deu certo em nenhuma profissão e resolveu ser pastor? Como eu ouvi de um camarada. O camarada falou para mim, dois caras que eu não gosto. Só não me diga que você é isso, advogado e pastor. Eu falei para ele, eu vou ter que te chatear, porque eu sou advogado e sou pastor. Não só um, eu sou os dois. E aí? Eu não quero encantamento. O senhor quer eu como advogado? Né? Mas e se o senhor hoje chegar e dizer, acabou o tempo de advogado? Talvez o lado humano passe, e aí, como é que eu vou sustentar minha casa? Mas se aquilo for maior para mim do que o que Deus quer, é encantamento. E se Deus pedir a sua profissão? E se Deus pedir a sua casa? Você pode estar perguntando, pastor, como é que eu sei que é encantamento? Quando isso faz você barrar o que Deus tem na sua vida. Isso é encantamento. Se a tua profissão te barra o que Deus tem, é encantamento. Tem problema com profissão, pastor? Nenhum. Mas se Deus pedir para entregar, entrega. Se a estrutura familiar e financeira te barrar nas coisas de Deus, isso é encantamento. E quem está em encantamento não profetiza profecia, profetiza encantamento. Quem é profeta gera profecia. Quem é encantador ou está encantado gera encantamento. Eu quero te convidar nesta noite a tomar uma decisão. E eu sempre digo uma coisa muito séria aqui. A primeira pessoa que passa a palavra é quem prega. Não pense que eu me excluo disso, não. Como eu falei para vocês, eu tive muitos sonhos e muitas coisas não aconteceram. Mas houve um tempo na minha vida que eu não tinha maturidade para entender isso. E eu meio que bati de frente com Deus e
disse: Deus, peraí, será que eu vim nessa vida para passar por tantas coisas? E hoje eu olho para trás e falo: como me faltava maturidade, como me faltava a compreensão de que Deus estava me moldando, me tirando de encantamentos e me tornando livre. Pastor, Deus vai te lançar em prisões? Não sei. Você vai passar por uma vida como de José, como de Paulo? Não sei. Mas se passar, a minha oração é para que eu seja livre dentro dessas prisões. Agora a minha oração é para que nós sejamos libertos de prisões, ainda que indo e vindo livremente. Eu queria te convidar nessa noite. É uma palavra profética, e que Deus me deu essa direção, e Ele está levantando um tempo novo, Ele está elevando o patamar. Aleluia! Mas só vai permanecer quem estiver fora do encantamento. Porque pessoas encantadas são derrubadas apenas com palavras. Balaão, vá e lance o encantamento. Não preciso guerrear com Israel. Lance o encantamento. Deus disse: não, o meu povo não. O meu povo é abençoado. O meu povo não vai viver em encantamento. Amém? Eu quero te convidar. E eu quero dizer que eu sou essa primeira pessoa. Por isso eu digo: não tema em aceitar esse convite, porque eu sou essa primeira pessoa. Em aceitar essa escolha de Deus, me faz uma vida livre, uma vida profética, e não uma vida de encantamento. E eu quero te convidar, enquanto o louvor ministra, a tomar essa posição. E você só vai dizer isso ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe da minha vida, se ainda há encantamentos em mim, se ainda há coisas que me fazem fugir da tua face. E eu não quero encantamento, eu quero o Senhor, eu quero a sua verdade. Números capítulo 24, versículo 25, lá no final já, depois de várias insistências, depois de várias palavras do Senhor, diz o seguinte: então se levantou Balaão e se foi, e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Que nós possamos voltar ao lugar que Deus deseja para nós. Aleluia! Não somente o lugar que nós queremos. E que os balaques da nossa vida, os devastadores, os encantadores, batam em retirada. E se em nossa boca há encanto, que Deus tire nesta noite e torne a nossa boca uma boca profética. Amém? Tome essa posição. Venha dizer para Deus que hoje vocês fazem uma escolha. Amém? Aleluia! Que Deus libera uma palavra profética, Ele vem me trazer restauração. Aleluia!